Se hoje fosse o seu último dia de vida, o que é que você faria? A gente não para pensar nisso, né? Porque a gente fala assim, poxa, ainda vou viver muitos anos. Mas será que você vai mesmo? E se amanhã fosse o seu último dia de vida, o que você estaria fazendo de diferente hoje? Eu sou Bia Viana, você está no podcast Loba Deusa, o podcast onde eu inspiro outras mulheres a colocarem o seu brilho no mundo, sendo você mesma, sem esse medo que a gente tem de desagradar as outras pessoas, sabe? E hoje eu estava pensando exatamente sobre isso. Se hoje fosse o meu último dia de vida, o que é que eu faria de diferente? A gente geralmente coloca as coisas como sendo eterna. Os nossos relacionamentos, a nossa vida, o nosso trabalho, tudo. É como se não, eu ainda vou viver mais 20, 30 anos. Então tá tudo bem se hoje eu fazer isso aqui de qualquer jeito, ou eu não fazer o que eu realmente gostaria de estar fazendo, não colocar o meu coração aonde eu gostaria de estar colocando. E se a gente parar para pensar de uma forma muito profunda mesmo, gente, esse episódio aqui, Lobas, ele vai ser mais reflexivo, tá? Ele não vai ser tão prático como alguns episódios vêm sendo. Esse aqui é pra gente realmente se aprofundar nessa reflexão, sabe? De que às vezes a gente joga o final como sendo algo distante e às vezes está ali batendo na sua porta, né? E pensa só, sempre tá, porque a gente nunca sabe se a gente vai realmente acordar no dia seguinte. E a gente pode olhar isso com muita tristeza, com muita dor, mas a gente também pode olhar isso como um combustível para hoje você estar vivendo com toda a sua com toda a sua entrega, sabe? Você tá realmente vivendo o seu trabalho com entrega, vivendo o seu relacionamento com entrega, vivendo a sua maternidade com entrega, vivendo a sua vida com entrega. Hoje mesmo eu tava conversando com uma amiga minha e eu falei assim pra ela, eu falei, nossa amiga, tem uma coisa que eu morro de vontade de fazer. Gente, eu vou compartilhar com vocês, tá? Mas uma coisa que eu morro de vontade de fazer, inclusive, se você chegou aqui até aqui nesse episódio, comenta aqui embaixo depois o que é que você morre de vontade de fazer e não faz, tá? Que eu vou adorar saber de vocês, porque eu vou compartilhar algo muito íntimo aqui. Mas eu morro de vontade de um dia pegar meu violão e sair, parar numa praça e começar a cantar e tocar, sabe? Eu morro de vontade de fazer isso. Eu só não tenho coragem. E aí eu fiquei pensando, eu falei, caramba, às vezes a gente acha que parece que, principalmente quando a gente é muito jovem, né, que a gente vai viver para sempre. Aí a gente pega essas coisas que a gente morre de vontade de fazer e a gente não faz, a gente vai jogando lá para frente. E se você parar para pensar, pode ser que amanhã você já não esteja mais aqui. Vai saber o que vai acontecer até o final do seu dia, sabe? Vai saber. Pode ser que a pessoa que você está se relacionando chegue amanhã ou depois, ela não esteja mais ali. Pode ser que o seu trabalho não esteja mais ali. Pode ser que o seu filho resolva que ele vai morar em outra cidade, né? O que já vai acontecer, mas pode ser que de um dia para outro não esteja mais ali também. Quando a gente traz essa consciência para perto, a gente começa a viver o nosso dia a dia, a nossa vida com muito mais entrega, com muito mais presença. A gente começa a se entregar para as coisas que a gente está fazendo na nossa vida. Você para de falar que o problema é o seu chefe, que o problema é o seu casamento, que o problema é o seu filho, que o problema é sei lá mais o quê, e você começa a simplesmente se entregar para a sua vida, para aquilo que você tá se passando ali naquele momento, pensando que pode chegar amanhã e você não vai estar mais ali. Como realmente acontece em muitos casos, porque pensa só, qual que é a segurança que você tem de que amanhã o seu chefe não vai te mandar embora? Qual que é a segurança que você tem que a pessoa que você está se relacionando vai chegar amanhã ou depois e ela não vai mais querer se relacionar com você? Sabe? Então, quando a gente traz isso para perto, a gente começa a viver
a nossa vida com muito mais entrega. E aí pode ter gente que vai escutar isso e vai pensar assim, mas Bia, que horror, falar um negócio desse, não sei o que lá. Você pode ver dessa forma, ou você pode ouvir isso que eu tô falando e falar, caramba, talvez eu não esteja hoje vivendo com presença mesmo a minha vida, porque eu acho que as coisas vão durar para sempre. E eu espero realmente que as pessoas que estão aqui me escutando peguem isso e pensem sobre isso. Se você é o tipo de pessoa que vai pegar isso aqui e, e montar um monte de coisa na sua cabeça e falar assim, nada a ver, para de me escutar por aqui, nem chega até o final comigo, já pode ir embora, tá? Fica aqui se você tá realmente pensando sobre isso, está fazendo sentido para você. Porque agora a gente vai se aprofundar um pouquinho mais, sabe? Porque pensa só, você começar a ver que a vida ela é impermanente, que tudo aqui é impermanente, tudo que tá ao seu redor, a sua casa, inclusive, para chegar amanhã ou depois essa casa não vai estar aí. E isso foi uma coisa que eu falei pra uma loba maravilhosa num acompanhamento que eu tô fazendo com ela, porque a gente muitas vezes deposita toda a nossa segurança nas coisas aqui fora. A gente deposita a nossa segurança no nosso marido. A gente deposita a nossa segurança na cerca elétrica de cima do nosso muro, na portaria do nosso condomínio, no guardinha que passa na rua, nos nossos filhos, no nosso trabalho, e eu tô mais segura aqui. E quando a vida, por alguma razão, tira do nosso lado aquilo que até então a gente depositava a nossa segurança, ou você vai desmoronar, ou você vai parar e falar: caramba, talvez eu esteja precisando colocar a minha segurança aonde realmente ela deveria estar. Pensa só, se você vai depositar toda a sua segurança de vida, que foi, né, vou usar esse exemplo aqui porque foi o que veio nesse acompanhamento, mas você deposita toda a segurança da sua vida inteira no seu marido. E não, eu me sinto segura porque o meu marido tá aqui, porque o meu marido vai me amparar, porque o meu marido que vai defender a nossa família e tudo mais. E se o seu marido não tivesse mais ali? Se chegasse amanhã ou depois e o seu marido por alguma razão não tivesse mais ali? O que aconteceria com você? E eu tô trazendo essa reflexão para que a gente possa começar a pensar o quanto muitas vezes a gente deixa de viver a nossa verdadeira essência por estar depositando a nossa segurança no lugar errado. Porque pensa só, se você hoje deposita a sua segurança em qualquer coisa, não precisa ser no seu marido, pode ser no guardinha da rua, pode ser na portaria do seu condomínio, numa cerca elétrica e tudo mais. Se você tira isso, você se torna uma pessoa insegura. Aí essa força que você acha que você tá tendo, no fundo, ela não existe. É uma ilusão. Sabe? Essa segurança, essa confiança é uma ilusão. Agora, se você para 5 minutos no seu dia e coloca a energia para se sentir segura, você com você mesma, em outras palavras, você começar a trazer para o seu coração que a sua segurança é você. É o que tem dentro de você, sabe? Eu me sinto segura porque eu me sinto segura. Essa segurança ela existe dentro de mim. Você chega num outro nível da sua vida onde, independente do que estiver acontecendo aqui fora e de quem estiver ao meu redor, eu me sinto segura. Porque eu me torno a minha própria segurança. E aí você pode tirar o que for. E nos tempos que a gente está entrando, que são tempos muito instáveis e a gente está vendo isso, pode tirar o meu trabalho, pode tirar o meu dinheiro, pode tirar a minha casa, o meu marido, os meus filhos, pode tirar tudo de mim.
eu continuo me sentindo uma pessoa segura. E é claro que esse cenário que eu tô trazendo aqui para vocês não é para trazer medo, nem nada do tipo. É só para trazer essa reflexão. E não significa que você se tornar uma pessoa segura, essas coisas de fato vão desaparecer. Porque, convenhamos, é difícil, né? E a gente também não quer que desapareça. Não é essa a questão. Mas é você virar a sua segurança, a sua confiança para você. É você tomar nas suas mãos a responsabilidade sobre a sua segurança, sobre a sua confiança, sobre a sua estabilidade enquanto pessoa, enquanto mulher, e não mais depositar nas outras pessoas e nas coisas algo que é tão profundo. Porque a partir do momento que você projetar isso para fora, você se torna vulnerável às adversidades do mundo e da vida. E aí aquela conversa lá do comecinho de que hoje você não está vivendo com toda a sua entrega, é porque essa força que é tua tá na mão de outra pessoa. E a partir do momento que você pegar ela para você e falar assim, agora eu vou começar a trabalhar a minha segurança, a minha confiança, eu comigo mesmo. Sem mais depender das outras pessoas, sem mais depender das coisas aqui de fora, eu comigo mesma trabalhar essa confiança. E você pode imaginar como seria se eu não essa pessoa ou esse objeto que eu estou depositando toda a minha confiança, toda a minha segurança. E se chegasse amanhã ou depois e isso não tivesse mais ali? Porque essa coisa não precisa de fato sair. Você pode só imaginar. E se? E esse é um exercício que vai começar a trazer para você vai trazer de volta para suas mãos a responsabilidade sobre a sua própria segurança, sobre a sua própria vida, sabe? Lobas, é isso. Eu espero que você tenha uma ótima quinta-feira, um ótimo final de semana. E eu tô te esperando aqui no nosso próximo episódio amanhã.